Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 10 de abril de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Caim e Abel. O que vai aparecer em Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2, é o desdobramento imediato daquilo que havia acontecido lá no capítulo 3. Como vimos na semana passada, o último encontro mostrado ali no capítulo 3 entre Deus, a velha cobra chamada Diabo e Satanás. Ao mesmo tempo encontramos ali Adão e a sua esposa. Foi um encontro marcado por muitas acusações, onde Adão vai acusar a esposa vai acusar a serpente, e o que vai acontecer é que parece que a rebelião vai trazer uma situação em que as pessoas começam a ter dificuldade de assumir as consequências imediatas dos seus próprios deslizes, dos seus próprios erros. O que vai ter lugar logo na sequência é a maldição que é proferida pelo próprio Deus, que cairia diretamente sobre a mulher, sobre a serpente, sobre a própria terra. No caso da mulher, como ela havia ouvido a serpente, o desejo dela seria para o seu marido e ele a dominaria, e em dor geraria filhos. E aqui há um detalhe muito interessante, porque Deus havia mencionado que dela nasceria alguém que esmagaria a cabeça da velha cobra. Essa informação, ela aparece como pano de fundo logo no capítulo 4, versos 1 e 2. A tradução literal do texto vai dizer que Eva deu à luz um filho, e ela vai dizer: eu concebi um filho com a ajuda do Senhor. Pelo menos é isso que vai aparecer dentro da nossa tradução para o português. Mas no hebraico, a língua usada para se escrever o Antigo Testamento, ou boa parte dele, a tradução literal desse texto seria: concebi um filho, o próprio Senhor. O que denota, o que demonstra a ideia de que Eva realmente acreditava que aquele filho que estava nascendo, a quem deu o nome de Caim, que era o seu primogênito, o filho mais velho, que ele seria aquele que esmagaria a cabeça da velha cobra. Você percebe aqui nitidamente pais que olham para o nascimento de um filho e que têm expectativas tremendas em relação a ele. Imaginam que esse filho possa ser ninguém menos do que o libertador da humanidade. Aquele que viria para esmagar literalmente a cabeça da velha cobra, chamada Diabo e Satanás, e então fazer com que a humanidade pudesse de novo ter acesso ao Jardim do Éden, bem como à Árvore da Vida. Quando olhamos para o nascimento de Abel, que é também demonstrado no texto, Abel vem de uma raiz hebraica cujo significado é vazio. Essa mesma raiz hebraica vai dar origem a um termo que vai aparecer depois no livro de Eclesiastes, muito usado por Salomão, aliás, o termo mais usado por Salomão no livro de Eclesiastes, que é vazio ou vaidade. O que provavelmente o autor bíblico, cremos, Moisés, estava tentando aqui mencionar quando escreveu o texto, é que quando Abel nasceu, os pais olharam para ele e pensaram: bom, vai ser um filho, vai ser uma bênção, mas o cumprimento da profecia com certeza vai ser no primeiro, vai ser em Caim. Os pais, portanto, olhavam para o primeiro filho e tinham altas expectativas. Em relação ao segundo, parece que não havia tanta expectativa em relação a ele. Isso tem que fazer com que a gente pare para pensar, porque na sequência vemos o elemento determinante nessa história. Apesar dos pais terem a expectativa muito elevada em relação ao primeiro filho, e uma expectativa talvez menor em relação ao segundo, mas as escolhas que ambos os filhos fizeram determinaram o seu futuro. Não foi a expectativa dos pais que determinou o que os filhos seriam, mas as escolhas que os filhos fizeram determinaram qual seria o seu futuro. Caim, apesar de ter altas expectativas, ou ter recebido altas expectativas por parte dos pais, escolheu viver longe da presença de Deus, enquanto Abel, apesar dos pais não terem tantas expectativas em relação a ele tomou a decisão de viver na presença do Senhor. E isso fez com que o Senhor Deus aceitasse a Abel e rejeitasse a Caim. A rejeição e a aceitação que são apresentadas aqui no contexto do texto, elas dizem respeito muito mais às escolhas que os filhos fizeram
do que as expectativas que os pais tinham em relação aos filhos. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar um pouco, porque muita gente hoje em dia menciona, eu não consigo dar certo na vida porque eu não tive oportunidades, porque ninguém acreditou em mim, porque eu não tive chances. Talvez se eu tivesse tido as mesmas chances que outras pessoas, e a gente começa a se comparar com os outros. Logo no capítulo 4 de Gênesis, nós descobrimos que o que gera no ser humano a vitória não são as expectativas ou até mesmo a crença que as outras pessoas têm em nós mesmos, mas as escolhas que fazemos é que determinarão o nosso futuro. Aqui você encontra o maior poder do universo colocado nas mãos do ser humano, o poder da escolha, o livre-arbítrio. Todas as pessoas que fracassarem na vida o farão porque deixaram-se, de alguma maneira, ser abraçados pelo fracasso, porque escolheram, de alguma maneira, viver longe daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Hoje, por mais complexas que possam ser as circunstâncias que envolvem o seu viver, não permita que o fracasso te cerque ou que a derrota faça parte da sua vida. Você vai dizer, pastor, mas eu não mando nas circunstâncias externas. Então não permita que elas determinem quem você será. Quando olhamos, por exemplo, para o primeiro século e vemos os mártires sendo jogados no Coliseu para ser devorados por feras, por exemplo, a maior parte deles rendia sua vida, mesmo às vezes devorados por feras, ou em outras ocasiões crucificados ou queimados vivos. Do meio das chamas se ouviam, às vezes, até mesmo a sua voz entoando cânticos de louvor a Deus. Em meio à sua morte, eles davam um testemunho tão forte que aonde morria um cristão, já dizia certo historiador do primeiro século, 2, 3, 10, 20 descrentes acabavam se entregando a Cristo Jesus por causa do testemunho dessas pessoas, mesmo em face da morte, porque morriam como vitoriosos. Como alguém pode perder absolutamente tudo, inclusive até o próprio direito de viver nesse mundo, e ainda assim o fazer como um vencedor? Isso nos mostra que não são as circunstâncias externas que determinarão se seremos vitoriosos ou fracassados, mas as escolhas que fizermos. Os 2 primeiros filhos de Adão e Eva nos mostram isso. Tá, pastor, mas essa história é meio esquisita, porque você está falando que o Abel era um vitorioso, mas o Abel foi assassinado pelo Caim. Bom, mas quando você olha para a Bíblia, você descobre que preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu justo. Salmo capítulo 116 fala sobre isso. E o que a Bíblia está querendo ensinar quando menciona que para o Senhor a morte do seu justo é algo precioso? Porque quando alguém fecha os olhos e descansa o sono da morte em Cristo Jesus, já não existe mais luta, sofrimento, tormento para essa pessoa. Ela vai ter oportunidade de poder ouvir a voz do Senhor chamando-a da sepultura para uma vida completamente imortal, sem qualquer vestígio de pecado, dor ou sofrimento. A vitória está assegurada para todos aqueles que, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, seguraram as mãos do Senhor Jesus e conseguiram enfrentar as dificuldades da sua vida. Eu gostaria de orar por você que talvez esteja enfrentando dificuldades e problemas, mas que decidiu, eu vou ser fiel a Deus e quero alcançar a vitória sobre as circunstâncias da minha vida. Quer fazer isso comigo agora? Então ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e que através da Tua palavra podemos sim ser vitoriosos. Sabemos que o poder da escolha que o Senhor colocou nas nossas mãos é o elemento determinante para a nossa vitória. O Senhor nunca nos forçará a escolhermos o Senhor, mas a vitória só vem se estivermos ao lado do Senhor. Então nos ajude a nos posicionarmos do Teu lado, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?